Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Somos apresentados a Adam, um homem de 29 anos que tem síndrome de Asperger. Ele trabalha em uma empresa e faz brinquedos para viver. Corta para o funeral de seu pai. Ele não diz nada nem faz nada. Ele está muito triste, mas sua síndrome dificulta sua expressão. Ele vai para casa. No apartamento, ele risca a agenda do pai e pega uma vassoura para limpar, quase como se tudo estivesse normal. A manhã seguinte chega e Adam vai trabalhar depois do café da manhã. Ele havia desenhado um boneco com reconhecimento de voz como um novo projeto no trabalho. Então ele decide mostrar o boneco para seu chefe, mas ele não gosta muito da ideia e diz a ele para mudá-la. Corta para ele em casa. Adam adora comer macarrão com queijo, então é isso que ele tem para o jantar. Ele vai até o guarda-roupa e vê que tem roupa suja. Ele vai para o porão e vê uma garota tentando abrir a porta do porão. Adam tem ansiedade social e acha muito difícil conversar com as pessoas. Ele tenta ir embora, mas a garota pede a ele para ajudá-la. Ela se apresenta como Betty Buckvolt. Quando eles entram, diz que é escritora, mas vai trabalhar temporariamente como professora de pré-escola. Betty percebe que esqueceu o cartão da máquina de lavar e pergunta a Adam se ela pode usar o dele. Ele empresta o cartão a ela, mas se afasta rapidamente porque fica constrangido. Na manhã seguinte, Betty vê Adam sentado na escada na entrada e vai falar com ele. Ela o convida para uma festa com seus amigos. Adam começa a gaguejar e a agir de maneira estranha porque está ansioso. Ela diz a ele que vai bater na porta dele e se ele quiser vir vai ser incrível. A noite chega e Betty vai para o quarto de Adam. Ela bate e pergunta por ele, mas ele fica em silêncio do outro lado da porta. Quando ela finalmente sai, Adam começa a chorar. Algum tempo passa e vemos Adam sentado na escada esperando por Betty. Quando ela chega, ele se desculpa por não ter vindo e a convida para sua sala de estar. Eles vão para a sala e Betty fica maravilhada ao ver um planetário. Ela adora a vista, mas Adam começa a falar sobre o espaço e sua obsessão pode ser vista. Betty fica meio estranha e depois de algum tempo ela agradece a Adam e vai embora. Ela almoça com o pai no dia seguinte. Eles estão conversando sobre a nova casa e a vida dela e até mencionam Adam. Quando estão prestes a ir embora, o pai de Betty diz a ela que precisa entrar na justiça por algo que fez na empresa, mas não será nada grave. Betty está preocupada, mas ele a assegura de que tudo ficará bem. Tarde da noite, Betty bate na porta. É Adam. Ela diz a ele que não quer companhia, mas ele insiste que ela vá com ele. Eles vão para o parque. Betty está hesitante, mas mais tarde fica surpresa com o que vê. Eles veem uma família de guaxinins no Central Park, o que é raro. Eles se sentam em um banco e observam a família à tarde da noite. No dia seguinte, enquanto Adam está trabalhando, seu chefe vem falar com ele. Ele agradece pelo ano em que trabalhou para a empresa, mas diz que ele é mais do que ótimo e que merece coisa melhor. Ele despede Adam porque ele é bom demais e talvez um pouco caro. Adam se sente péssimo, começa a entrar em pânico, não sabe o que fazer e quase é atropelado por um carro. Ele vai para o jardim de infância onde Betty trabalha e começa a cuidar das crianças. Enquanto ele os observa, um carro da polícia para na frente dele. Eles apontam uma arma para ele e dizem para ele levantar as mãos. Enquanto eles tentam prender Adam, Betty sai e salva a situação. Adam se liberta e sai rapidamente, pois está envergonhado. Ao sair, ele esquece a caixa que havia levado consigo. No final da noite, Betty vai devolver a caixa. Adam a convida para entrar. Depois de uma conversa casual, mas estranha, Adam pergunta a Betty se ela também estava fisicamente animada quando eles estavam no parque. Betty fica confusa e assustada e tenta ir embora. Adam pergunta se ela está indo embora por causa do que ele disse e ela diz que sim. Ele explicou a ela que sua síndrome torna difícil entender o que as outras pessoas estão sentindo. Ele teve que aprender a perguntar sobre os sentimentos e pensamentos das pessoas, porque ele achava que tudo o que ele estava pensando era o que outras pessoas também estavam pensando. Ele também diz a ela que com a síndrome é difícil ficar excitado sexualmente. Betty o entende e diz que está tudo bem. Na manhã seguinte, Betty vai para a escola e pergunta ao colega sobre a síndrome. Seu colega acha que ela está pedindo por um jardim de infância, mas Betty diz a ela que é sobre Adam. Ela admite que gosta dele, mas não pode esperar muito devido à situação dele. Seu colega diz a ela que não é material para relacionamentos e até tenta dar a ela um livro sobre a síndrome, mas Betty nega e vai embora. Por outro lado, Adam está conversando com o Sr. Valtler sobre sua situação financeira.
Diante da morte de seu pai, Adam precisa se mudar porque não tem dinheiro para manter o apartamento. O inferno começa quando o Sr. Valtler diz a ele que ele não tem outra escolha. Adam começa a gritar e repetir que não pode vender a casa. Seu amigo consegue acalmá-lo e eles vão embora. Enquanto eles estão voltando para casa, o amigo de Adam diz a ele que ele precisa encontrar um emprego. Embora Adam esteja ansioso e seu emprego anterior tenha sido encontrado por seu pai, ele se candidata a alguns empregos online. Enquanto ele está sentado em seu laptop, ele ouve Beth entrando e decide fazer uma coisa bastante bizarra. Quando Beth está entrando no apartamento, ela fica com medo de Adam pendurado em sua janela. Ela o deixa entrar e eles riem. Adam explica que queria limpar as janelas dela para que ela pudesse ter uma vista incrível da cidade. Beth o convida para tomar uma xícara de chá. Adam diz a ela que fez 87 inscrições, mas tem medo de entrevistas de emprego. Depois de uma conversa casual, Adam tenta ir embora, mas Beth se abre para ele sobre seu pai. Adam admite que não sabe o que fazer nesse tipo de situação, e Beth pede que ele a abrace. Algum tempo passa e vemos Adam e Beth em um restaurante. Adam fica desconfortável e pede para Beth ir embora, mas ela insiste em ficar. Depois de algum tempo, Beth percebe como Adam está desconfortável e decide pedir a comida para a viagem. Eles se sentam em um banco e observam a água. Adam fica animado ao ver que Beth pediu macarrão com queijo para ele. Eles começam a falar sobre a procura de emprego de Adam e é quando Beth pega um livro e dá de presente para Adam. O livro é sobre como conseguir um emprego com síndrome de Asperger. Adam perdeu suas palavras e Beth pensa que ela o ofendeu. Ele a interrompe com um beijo e agradece pelo livro. Corta para eles se abraçando. Eles definem um monte de regras como o início do relacionamento. Um deles não é momentos românticos. Embora seja óbvio que Adam não concorda com isso, ele respeita Beth e concorda com isso. O novo casal vai a uma festa que os amigos de Beth planejaram. Adam realmente não quer estar lá, mas Beth pede que ele fique por pelo menos 30 minutos. Uma das características mais importantes da síndrome de Asperger é que as pessoas que a têm são brutalmente honestas. Quando os amigos de Beth perguntam se ele quer segurar a filha, ele simplesmente diz que não. Algum tempo passa na festa e Beth ouve Adam falando sobre telescópios. Ela o tira da situação e diz que ele fala demais. Eles vão para casa e massageiam as costas um do outro. Quando é hora de Adam massagear Beth, ela pega a mão dele e a pressiona em uma parte do corpo. Adam percebe que Beth está pronta e eles fazem amor pela primeira vez. Com o passar do tempo, Adam está aprendendo a ser um grande parceiro e Beth não faz nada além de apoiá-lo. Corta para os pais de Beth conversando. A mãe de Beth diz que eles deveriam ter contado a Beth que estavam vindo. Enquanto Beth e Adam entram no cinema, Beth vê seus pais. Eles se abraçam e Adam é mais do que desajeitado. Ele realmente não sabe o que fazer. Lá dentro, enquanto a família fala sobre a situação do pai, Adam faz uma pergunta bastante bizarra. Ele pergunta ao Sr. Buchwald do que ele é acusado e, embora todos eles estejam surpresos, ele responde. É quando Adam pergunta se ele pode ir para a cadeia que Beth fica irritada. Após o encontro, vemos Beth gritando com Adam sobre a maneira como ele agiu com seu pai. Ela grita com Adam e diz a ele para deixá-la sozinha e não ousar segui-la. Na manhã seguinte, Beth chega ao apartamento de Adam e pede desculpas. Adam diz a ela que conseguiu uma entrevista com uma empresa. Beth está mais do que animada e diz a Adam que eles deveriam sair para tomar champanhe. Eles vão ao parque e Adam admite que tem medo e sempre teve medo de entrevistas. Beth garante a ele que ele é brilhante no trabalho e isso é mais do que suficiente. Depois que Adam se acalma, eles se divertem e brincam no parque como crianças. Eles fazem um plano. Com o passar do tempo, Beth ensina a Adam alguns truques para garantir que a entrevista transcorra sem problemas. Por exemplo, uma delas é olhar entre os olhos em vez de dentro deles, porque Adam fica nervoso quando está olhando os olhos de alguém. Corta para a audiência do Sr. Buchwald. Ele é questionado sobre seu relacionamento com a família Cooper e choca a todos ao admitir que dormiu com Jennifer Cooper, que é filha de seu amigo. Tanto Beth quanto sua mãe estão com o coração partido e Beth decide sair e caminhar no parque para clarear a cabeça. No tribunal, uma decisão é tomada. O Sr. Buchwald é condenado a 3 anos de prisão. Do outro lado da cidade, Adam está tendo sua primeira entrevista. Após a entrevista, ele vai para casa e recebe uma ligação da mãe de Beth chorando ao telefone. Ela diz a ele que o pai de Beth foi condenado à prisão e pede a ele para olhar o planejador de Beth, para que eles possam descobrir onde ela está. Quando Adam abre, ele não consegue acreditar no que vê.
Ele vê que todo o encontro com os pais no cinema foi planejado inesperadamente e que Beth mentiu para ele. Logo depois que ele lê, Beth entra no apartamento. Adam nem consegue olhar para ela quando começa a gritar que a odeia. Ele está magoado e zangado com o fato de ela ter mentido para ele. Ele começa a gritar e dizer que a odeia enquanto começa a quebrar tudo. No meio de sua gritaria, ele avisa Beth que seu pai foi condenado à prisão e que ela é uma mentirosa como ele. Beth está magoada, triste e pasma. Ela sai e Adam fica gritando sozinho. Beth vai até seus pais e sua mãe a aconselha a dar a Adam uma chance de se expressar e que ela deveria pelo menos conversar com ele. Por outro lado, o amigo de Adam o aconselha a falar com ela e que às vezes as pessoas mentem porque amam. Adam chega em casa um dia e vê que há uma mensagem de voz em seu telefone. É a mãe de Beth. Ela diz a Adam que o pai de Beth foi condenado a 2 anos de prisão e dá a ele o endereço de onde eles estão hospedados. Adam anota e vai imediatamente buscar sua Beth de volta. Corta para a casa dos pais de Beth. O pai dela está recebendo convidados antes de ir para a prisão. Ele senta Beth para uma conversa de pai para filha. Ele diz a ela que ela não deve se preocupar com nada e que tudo foi arranjado para eles. Ele começa a falar sobre Adam, dizendo que ele não é um bom cara para ela e que vive em outro mundo. Beth discorda do pai e encerra a conversa. Depois de viajar na neve, Adam se encontra na rua de Beth. Ele não consegue encontrar a casa, então começa a chamá-la. Beth o vê pela janela e corre até ele. Ela sai e Adam pede que ela vá com ele para a Califórnia, pois ele recebeu uma oferta de emprego lá. Enquanto ele fala, o pai dela sai de casa. Ele diz a Adam que ela não pode ir a lugar nenhum com ele porque a família precisa dela. Ela começa a gritar com o pai e a chamá-lo de mentiroso e trapaceiro e diz que partirá com Adam. Ela e Adam vão embora. Conforme a hora da Califórnia se aproxima, Beth fica cada vez mais insegura. Um dia, enquanto ela está conversando ao telefone com a mãe, Adam a ouve dizendo que nunca disse eu te amo para ela. Quando ela desliga o telefone, ele diz isso a ela e expressa o quanto precisa dela. Ela está com lágrimas nos olhos, mas logo percebe que não pode ir com ele porque ele tem que fazer isso sozinho. Ele não pode depender dela e ela diz isso a ele. Algum tempo passa e Adam percebe que sua paixão e amor pela ciência são mais do que suficientes para ele ir sozinho. Ele faz as malas com pressa e se despede do amigo. Corta para 1 ano depois, Adam está fazendo uma apresentação para um grupo de pessoas. Ele está fazendo o trabalho que ama e a vida é boa. Depois que ele termina a apresentação, seu colega de trabalho lhe entrega um pacote. Ele sai e abre. Ele vê um lindo livro com guaxinins nele. Ele abre para ler e vê um bilhete de Beth. Ele está segurando o novo livro de Elizabeth Bouchaldi que fala sobre guaxinins no Central Park, e quando percebe isso sorri e lembra do relacionamento deles, que pode ter acabado, mas sempre será lembrado.